Oi, gente, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre os fenômenos e a redução fenomenológica. Na nossa aula anterior, ao falarmos sobre o conceito de ser no mundo, nós começamos a fazer essa diferenciação entre os fatos e os fenômenos. E esse será o ponto de partida da nossa aula de hoje. Qual é a diferença entre fatos e fenômenos? Vamos imaginar que fatos é aquilo que as diferentes pessoas, diante de uma mesma situação, diante de um mesmo objeto, diante de uma mesma coisa, podem perceber. Por exemplo, se nós estivéssemos todos próximos a essa árvore, nós poderíamos perceber o fato de que ali está uma árvore. O fato de que essa árvore tem frutas. O fato de que as folhas da árvore são verdes. Então, quando a gente fala fato, nós estamos nos referindo a essa dimensão objetiva e compartilhada de como as situações, as coisas, os objetos, as pessoas são percebidos e que podem levar a uma constatação. Essa constatação, quando eu afirmo lá está uma árvore, é uma constatação que pode ser verificada, pode ser averiguada, pode ser confirmada por outras pessoas. Quando a gente fala sobre o conhecimento científico, geralmente as pessoas se referem ao fato científico, ao fato objetivo dessa forma, como algo que pode ser estudado, e esse estudo pode ser replicado. Se outras pessoas observarem e estudarem aquele mesmo assunto, vão chegar a constatações similares sobre aquele fato, percorrendo os caminhos metodológicos, os procedimentos de observação e estudo de tais fatos. Certo? Quando a gente está falando dos fatos dessa forma, é como se tivesse aí uma certa divisão entre sujeito que observa e objeto observado. Sujeito que percebe e objeto percebido. Então, quando a gente está falando de fato, a gente está pensando assim, o quanto que eu posso deixar esse sujeito em suspenso, o quanto eu posso deixar esse sujeito neutro. Tanto faz o sujeito perceberá o mesmo objeto, tanto faz o sujeito perceberá o mesmo fato. Ok? É uma ideia que a gente pode se questionar sobre ela, qual que é o estatuto filosófico de sujeito, qual que é o estatuto filosófico de objeto, mas por enquanto, para a gente começar a partir dessa compreensão de fato, vamos pensar que diferentes pessoas percebem um mesmo fato. Diferentes sujeitos olhariam para essa imagem ou estariam nessa cena e poderiam dizer, afirmar, é um fato, aí está uma árvore. Aí está uma árvore. Como na música do exercício da nossa aula passada. Há tantos quadros na parede. Então, diferentes pessoas que vissem essa mesma parede poderiam olhar para esse fato. Há tantos quadros na parede. Só que a música continua. Ela diz assim, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. E aí, quando a gente pensa nas tantas formas de se ver, a gente está pensando mais na experiência de cada pessoa diante daquele fato. Como que a gente chama, que nome que a gente dá quando a gente está falando da experiência de cada pessoa com aquele fato? Vamos pensar aqui no exemplo da nossa árvore.
Vamos imaginar que tem 5 pessoas ali, pertinho dessa árvore, no lugar que essa árvore fica. Estão imaginando? Ali as 5 pessoas? Pode ser que uma primeira pessoa olhe para a árvore com fome. Aí essa primeira pessoa que olha para a árvore com fome vai direto e pensar assim, que apetitosa essa maçã. Então, a forma como a árvore é percebida na experiência dessa pessoa que percebe, por essa pessoa que percebe, a maçã apetitosa. Já a outra pessoa, ela pode estar muito cansada, sabe? Aquele esgotamento. Aí ela olha assim para a árvore, e aí na experiência dela, como ela percebe a árvore, tal como ela percebe, nesse momento que ela está percebendo, ela vai pensar, ali tem uma sombra. E ela vai para baixo da árvore, percebe aquela sombra como uma oportunidade de descanso. Então, se existe um fato, a árvore, existe ali um modo de perceber naquela determinada experiência, que na primeira situação é que delícia uma maçã, na segunda situação é que delícia uma sombra. Agora vamos imaginar que tem uma outra pessoa e essa pessoa, ela estuda biologia e ela tem um trabalho de botânica. E aí ela vai pensar assim, nossa, essa árvore é fundamental para a minha pesquisa. Deixa eu dar uma observada aqui nas folhas, nos frutos, no caule. Então, essa pessoa está percebendo o mesmo fato como uma oportunidade de estudo. Já é uma coisa bem diferente da primeira pessoa, da segunda pessoa, e agora, olha, deixa eu fazer o meu trabalho de botânica aqui, observando essa árvore. A quarta pessoa, então, a quarta pessoa, ela tá apaixonada, sabe? Quando olha ao redor, suspira e lembra da pessoa por quem ela está suspirando, apaixonada. Aí ela quer ir ali na árvore e fazer aquele coraçãozinho com as letrinhas, né? Vendo a árvore, percebendo a árvore, a experiência dela com a árvore é de registro dessa paixão. E a última pessoa, nossa, essa última pessoa, ela trabalha numa área que ela quer mais usar esse terreno onde a árvore está para construir um prédio, para construir um shopping. Nossa, ela já olha para essa árvore e pensa assim, não, aqui tem que derrubar. Imagina, né? Ela já olha para a experiência dela de perceber a árvore, a experiência dela de olhar para a árvore pensando em derrubar para construir outra coisa no lugar. É muito diferente. São pessoas que olham o mesmo fato, que é a árvore, mas percebem a árvore de uma forma diferente. E apenas olhando para a árvore, não tem como saber como cada pessoa percebe. Não tem como saber como a árvore é percebida, tal como é percebida, no momento que é percebida por quem percebe. Não dá para saber. Vocês se lembram da nossa atividade da aula passada, em que tinham vários objetos? Luminária, fone de ouvido, garrafinha d'água, controle, mesinha de estudo, plantinha, uma flor. São vários objetos. Apenas de olhar para eles, a gente pode constatar. Ali está um objeto. Mas conhecer o que é aquele objeto na experiência da pessoa, como ele é percebido por aquela pessoa, qual que é a experiência de perceber daquela pessoa, isso não está na dimensão do que dá para observar objetivamente. Está na relação entre sujeito e objeto. Está na relação que é estabelecida nesse espaço entre em que a experiência acontece. Então, quando a gente está falando daquilo que dá para constatar,
constatar, afirmar, verificar. Tá percebendo uma árvore aqui? Eu também. Nós estamos falando de um fato. E quando a gente está falando de como cada pessoa percebe? E quando a gente está levando em consideração como naquela experiência aquele objeto é percebido? Aí nós estamos falando de fenômeno. Quando nós falamos de fenômeno, a gente está considerando aquele objeto, como ele é percebido, da forma que ele é percebido, no momento que ele é percebido por quem percebe. Querem imaginar um fenômeno? Imagina a gente quando for retornar à aula e chegar lá no IMES. Imagina a gente chegando ao IMES. Existe um fato, né, de que o nosso prédio, o lugar do IMES, o estabelecimento do IMES está lá, em Aparecida de São Manuel. Mas nesse momento, a forma como a gente experiencia o IMES, a forma como a gente vive e percebe as aulas do IMES, tem sido à distância, tem sido online. A nossa experiência, o fenômeno da aula, né, pensando o fenômeno como o que é percebido, do modo que é percebido, no momento que é percebido por quem percebe. E nós já temos, né, lembranças com o IMES, associações afetivas com o IMES, nós temos expectativas com o IMES. Será que conhecendo tudo isso, nós temos informações de onde o IMES fica, de como o IMES é? Será que com tudo isso, a gente já sabe como é que vai ser a hora que a gente chegar na frente do IMES? Não, né? A hora que a experiência acontece, geralmente ela é bem diferente do que a gente imagina. Mesmo com nossas lembranças, mesmo com os nossos conhecimentos, mesmo com as nossas informações. Então, a gente pode pensar no fato de que o IMES é localizado em tal lugar, de que o IMES é uma faculdade, que tem alguns cursos, é uma instituição, são fatos que podem ser percebidos, verificados e constatados. Mas o que o IMES significa para cada pessoa? Como cada pessoa, ao chegar ao IMES, vai sentir, vai pensar, vai experimentar esse momento? Essa dimensão da experiência, ela é muito diferente de pessoa para pessoa, e ela é muito diferente também para as mesmas pessoas em diferentes momentos. Vocês podem ter ido ao IMES muitas vezes, que eu imagino que a próxima vez que vocês forem, a percepção será diferente, o fenômeno será diferente. Então, quando nós estamos falando do fenômeno, né, vocês podem abrir, quando vocês se formarem, abrir uma clínica perto do IMES e ouvir 10 pacientes no mesmo dia, 10 pacientes falando do IMES. Tá, cada paciente está se referindo ao mesmo fato. O IMES é uma faculdade, o IMES tem cursos, o IMES fica em Aparecida, de São Manuel. Mas e o fenômeno IMES? Como o IMES é percebido, da forma que é percebido, no momento que é percebido por quem percebe? Aí é algo novo. Algo novo a cada vez que acontece. Tão novo a cada vez que acontece, que mesmo a gente, por carregar nossas lembranças, nossas concepções, nossas ideias, nossas expectativas, nossas associações, às vezes a gente não entra em contato com o quão novo é. A gente não entra em contato como a cada vez que a gente faz algo, é a primeira vez que a gente faz algo, porque é uma nova experiência. Quer ver? Eu vou dar outro exemplo. Antes de dar outro exemplo, vamos deixar marcadinho nossa concepção inicial do que é que são os fenômenos. O que são os fenômenos? Fenômeno, gente, pode ser qualquer coisa. Fenômeno pode ser qualquer objeto, qualquer ocorrência comum. Ué, mas se qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer ocorrência comum, então qual que é a diferença do fenômeno para o fato? Pois é, quando nós falamos de fenômeno, nós estamos pensando como
qualquer coisa, objeto e ocorrência comum se apresenta à minha experiência. Eu não estou olhando para a coisa, eu não estou olhando para o objeto, nem para a ocorrência, mas como se apresenta a minha experiência. Como eu vivo, experiencio e percebo aquela coisa, aquele objeto, aquela ocorrência. Quando eu junto a coisa e como a coisa se apresenta à minha experiência, o objeto e como o objeto se apresenta à minha experiência, a ocorrência e como a ocorrência se apresenta à minha experiência, eu estou falando de fenômeno. E aí, vocês gostam de café? Qual foi a última vez que vocês tomaram um café? Quando eu digo café, que palavras vêm ao pensamento de vocês? Do que é que vocês pensam quando vocês pensam em café? Do que é que vocês lembram quando vocês se lembram? Vocês têm memórias com café, recordações com café? O café faz parte do dia a dia de vocês? Se o café faz parte do dia a dia de vocês, em que momentos? Vocês gostam de café? Quando vocês pensam em café, vocês lembram de alguém que gosta muito de café? Teve algum café que vocês tomaram que, nossa, foi o café mais gostoso? Teve algum café que vocês tomaram que vocês falaram assim, não, esse café não. De que jeito que vocês gostam de café? Acompanhando o quê? Bom, eu estou perguntando para vocês quais são as concepções que vocês têm sobre o café, as lembranças que vocês têm sobre o café, as associações que vocês têm sobre o café. E isso também culmina em expectativa. E é aí que a fenomenologia entra, num sentido de que o fenômeno de tomar café, mesmo que eu tome café todos os dias quando eu acordo, mesmo que todos os dias eu tome café, a cada vez que eu tomo café é uma experiência nova. A cada vez que eu tomo café, eu estou diante de um fenômeno novo. Como assim, Marcelo? Eu já sei, sou eu que faço meu café, eu já conheço o sabor do café, eu já conheço o cheiro do café, eu já conheço a temperatura do café. Pois é, para a fenomenologia é isso que atrapalha a nossa experiência. Como se fosse um filtro, como se fosse algo ali, uma camada que se interpõe. Quando você já carrega tantas concepções, tantas lembranças e tantas expectativas sobre algo, você não entra de fato em contato com algo. É como se ao tomar o seu café, você não se percebesse ali percebendo o café. Você não vivesse ali aquele fenômeno. Querem fazer essa experiência? Então, quem puder, pode fechar esse primeiro vídeo agora. Aí vocês deixam anotadinho o que é que vocês pensam sobre o café, as lembranças que vocês têm, os gostos, as expectativas. E aí vocês fecham e falam assim, não, eu vou deixar tudo isso de lado. Agora eu vou tomar o café que eu vou tomar agora. O café de agora, deste momento. Eu vou perceber o café como um fenômeno. Tomar o café pensando no café, naquele café que eu tomo agora, do modo como eu estou tomando agora, sentindo o sabor que eu estou sentindo agora, a temperatura que eu estou sentindo agora, o aroma que eu estou sentindo agora. Eu vou perceber o café tal como ele é percebido, no momento em que eu estou percebendo, nessa percepção que é realizada por mim, como eu percebo o café. E aí, o que vocês acham dessa ideia de experimentar o café como um fenômeno? Mesmo quem não gosta, mesmo quem não toma, tá aí o convite. Tomar uma próxima xícara de café como se fosse a primeira vez. Uma vez completamente nova.
como que será essa experiência de tomar um café? Quem fizer essa atividade, depois eu quero que me conte. Combinado? Então, antes do próximo vídeo, quem topar, é uma hora de tomar um cafezinho, ok?